Vamos ao pré-debate, são nossos convidados. A jornalista Raquel Frederico é a autora desta reportagem de investigação. Andreia Moreira é uma das lesadas deste caso. Pedro Proença, advogado. Camilo Lourenço é analista de economia, junta-se a nós via digital. E Pedro Lourenço é do Portal da Queixa. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Começo por ti, Raquel, és a autora desta reportagem de investigação. A reportagem desta noite traz histórias de quem, de certa forma, tem a vida em suspenso para já, porque há pessoas que contam com este dinheiro para fazer face a algumas despesas importantes do seu dia-a-dia, da sua vida. Sim, estamos a falar aqui de casos e de pessoas que estão à espera do dinheiro dos certificados de aforro. É importante referir que os certificados de aforro são utilizados pelos cidadãos portugueses para a maior parte dos casos para poupanças de vida. Falei com várias pessoas para fazer esta reportagem. Algumas me dizem que se tratam exatamente de poupanças dos pais que faleceram e que entretanto estão à espera há 8 meses. Há 8 meses que o dinheiro caia na conta, não só para fazer face a despesas, mas também para, enfim, é o dinheiro delas e elas têm o direito a que o dinheiro, entretanto, chega. Aquilo que conseguiste, Raquel, perceber é que as pessoas não estavam à espera desta demora, nem muitas delas sabiam dessa... Sim, claramente, não sabiam. Estamos aqui a falar de um produto que é publicitado pelo CTT, que o CTT divulga toda a informação necessária para o fazer e que, inclusive, diz que não há qualquer atraso e que o resgate pode ser feito de forma imediata. Isso é real quando o titular está de facto vivo. No entanto, quando há o óbito do titular, isso não acontece. O dinheiro fica no IGCP. O IGCP é a agência que é responsável, que emite e que gera os certificados de aforro, e depois não dá qualquer tipo de prazo para que as pessoas possam contar ou não com o dinheiro. Portanto, era isso que tu estavas a falar. Há pessoas que ficam meses à espera do dinheiro. O prazo médio que o IGCP dá para que isso aconteça é de 5 meses e realmente, pronto, é mau eles não estarem aqui presentes hoje. Lamento o IGCP e os CTT não estarem presentes. O convite foi feito. Apesar de que, como vimos neste excerto da reportagem que vai ser emitida daqui a pouco, houve inclusivamente uma entrevista que foi interrompida. Sim, foi interrompida. Os CTT deram uma entrevista que foi interrompida ao fim de 5 minutos. Comecei a fazer perguntas sobre os casos que tinha, sobre o facto de as pessoas demorarem meses, sobre o facto de demorar meses para o dinheiro das pessoas chegarem e também sobre as pessoas não terem o dinheiro, neste caso, no caso que eu falei em concreto, não terem dinheiro até para pagar o funeral do ente querido que faleceu e que deixou para trás os certificados de aforro. Tentei contactar outra vez o CTT, não quiseram dar justificações, apenas referiram que este é um processo longo, complexo, que exige a verificação de vários requisitos e que este processo longo existe para garantir a segurança daqueles que investem nos certificados de aforro. Nós temos connosco esta noite a Andreia Moreira, que é uma das lesadas. Andreia, que continua à espera deste dinheiro de um familiar seu, o seu pai. Sim, o meu pai faleceu em janeiro. Sim. E está à espera de resgatar este dinheiro. Exatamente, desde 31 de julho, que foi quando o processo deu entrada no IGCP. De que forma é que esta espera, estamos a falar já de alguns meses, de que forma é que esta espera impacta a sua vida? É assim, um bocadinho o luto que se prolonga pelo facto de não é a única situação, é a única situação após a morte do meu pai que não temos resolvida. Queremos resolver. É dinheiro que pertence aos herdeiros, não pertence ao Estado. Foi muito com muita dificuldade que consegui algum contacto do IGCP. Foram enviados vários e-mails, foi feitas várias chamadas telefónicas em que muitas delas a chamada tocava e acabava por desligar, dado o tempo que a chamada estava em espera, e portanto continuo a aguardar que me façam o devido o resgate deste valor, sim. Nós temos também connosco o Pedro Lourenço, que é do Portal da Queixa. Pedro, obrigado também por estar connosco esta noite. Obrigado. No Portal da Queixa, sei que já foram registadas algumas reclamações relativas a estes casos. Eu pergunto-lhe se são só reclamações, como vemos deste caso, de herdeiros ou também
reclamações relacionadas com subscritores de certificados da Forro. Qual é o balanço que nos pode fazer? Bom, na realidade, o balanço não é muito positivo, até porque nós, infelizmente, estamos perante mais um problema sistémico de um organismo do Estado. Ou seja, aquilo que nós estamos a verificar no portal da queixa são imensas reclamações que têm, obviamente, relacionadas com este caso, mas também estamos a falar de outras circunstâncias em que, por não haver resposta por parte do IGCP, há um silêncio total, as pessoas também não têm a percepção de como é que podem usar aquilo que é o seu dinheiro e com que timing, ou seja, com que gap temporal necessário. Nós estamos a falar de pessoas que, por exemplo, reclamam que têm escrituras marcadas e necessitam desse dinheiro para, muitas vezes, o crédito de habitação. Nós estamos a falar, obviamente, de situações como esta que nós estamos aqui a referir e estamos a falar principalmente nos atrasos e na falta de informação que não existe por parte do IGCP. Não é? Aqui a grande questão que tem que ser, sem dúvida, colocada em cima da mesa é que isto não é uma circunstância, não é um pico pontual. Estamos a falar de algo que, na realidade, se tem vindo a verificar e isto já é um padrão que, inclusivamente, se tem verificado. Posso lhe dar nota, nós tivemos um aumento em 2025 de 21% nas reclamações face ao ano 2024, mas há dados que dão uma visão ainda bastante mais agravada, que no primeiro semestre aumentaram 155% face ao primeiro semestre do ano anterior. E porquê é que isso... Há alguma explicação para isso acontecer? Esse aumento tão drástico de reclamação? A explicação é clara, quer dizer, é o facto de não haver uma resposta do outro lado, por mais que, na realidade, nós possamos estar a ver as circunstâncias que o produto é distribuído e é omnicanal, ou seja, na realidade ele é distribuído por outros parceiros, mas o produto é uma dívida pública do Estado, por isso deve ser o Estado a dar resposta e deve ser o Estado a responsabilizar-se nesta matéria. Vou-lhe dar um caso flagrante. Se nós estivéssemos a falar de um caso como este, numa empresa privada, nós teríamos certamente um regulador a intervir. E intervir porquê? Porque iria tentar assegurar aquilo que são os direitos do cidadão. Não é? Ou seja, porque essa é a primeira, se não uma das principais obrigações do Estado é proteger o cidadão. E neste caso temos algo que é completamente absurdo, que é o próprio Estado a não conseguir fazer aquilo que é a sua obrigação, que é proteger o cidadão. E mais do que isso, não dar resposta. Não é? Isto não é admissível. Muito bem. Nós temos também connosco esta noite o Camilo Lourenço, analista de economia, que se junta a nós. Camilo, obrigado também por te juntares a nós via digital. Camilo, começar por te perguntar, face ao que os bancos pagam em juros, naturalmente os certificados da Forro tornaram-se um produto apelativo porque compensavam mais do que alguns investimentos, algum dinheiro investido nos bancos em depósitos a prazo. Com estas reclamações, podem deixar de ser tão atrativos? Eu acho que o problema não é esse. Vamos lá ver. Se tu olhares para os depósitos a prazo, eles têm uma taxa que neste momento varia entre 1,2% e 1,4%. Agora, em cima disto, aplica-lhe o IRS, 28%. E em cima disso, aplica-se a taxa de inflação, 2%. Ou seja, os certificados da Forro são um mau investimento para os portugueses em geral. Eu não estou a dizer que não deviam colocar uma parte das suas poupanças em depósitos em certificados da Forro, mas em termos reais, eles perdem dinheiro. Portanto, não é um bom investimento. Agora, o problema aqui é o outro. Tu tens 3 séries diferentes. A e B, que não têm prazo de prescrição. C, D e E têm um prazo de prescrição de 10 anos. E depois tens a série F, que é de 15 anos. O que é que nós estamos a enfrentar aqui? São aquelas aplicações mais antigas, nomeadamente estas que têm um prazo de prescrição. O IGCP, que é a instituição que gera dívida pública portuguesa, diz que não consegue saber neste momento quanto é que está aplicado. Aliás, eles sabem quanto é que está aplicado, são cerca de 45 mil milhões de euros. O problema qual é que é? É como uma parte destes certificados está desmaterializado, o IGCP não fala com outras instituições e, portanto, neste momento não se sabe o que é que está próximo da prescrição. O Tribunal de Contas, ao analisar esta matéria, diz que o valor total que está próximo da prescrição é de cerca de 1.000 milhões de euros. É muito dinheiro. Vamos fazer contas. Em termos de depósitos, neste momento, os portugueses têm cerca de 197 mil milhões de euros. Em certificados da Forro está aplicado mais ou menos 45 mil milhões. Ora, isto é dinheiro. O que é que nós temos aqui pela frente? Incompetência do Estado. É só isto. Ou seja, o Estado gasta por ano uma pipa de massa, desculpem a expressão lá em casa,
para informatizar os diversos serviços. Qual é o problema? É que os diversos serviços não falam uns com os outros. Por exemplo, o IGCP não sabe, e o CTT também não. Os CTT são um distribuidor. Quem emite isto é o IGCP. Qual é o problema? É que isto está tão mal organizado que há organismos dentro do Estado que não têm conhecimento do que é que se passa com os outros ao lado. Pergunta, isto é admissível? Não, de maneira nenhuma, tendo em conta aquilo que o Estado gasta por ano em informatização. O único serviço do Estado que hoje em dia funciona bem chama-se Autoridade Tributária Aduaneira. Toda a gente sabe porquê. O Estado precisa de sacar dinheiro aos cidadãos. Portanto, este é o único que funciona, que comunica com todos. Os outros não. E, portanto, o IGCP, neste momento, tem um processo burocrático longuíssimo, como as pessoas testemunham, como a senhora que está aí, a Andreia, está aí no estúdio, pode testemunhar, em que, quando é preciso ir verificar, não se sabe, porque não há comunicação entre os vários departamentos do Estado, o que é que está em causa. Moral da história, temos estas situações de injustiça, que as pessoas não conseguem, sobretudo aquelas que têm menos posses, não conseguem pagar funerais, não conseguem pagar outro tipo de despesas, porque o Estado não se despacha neste processo. Qual é o risco disto tudo? Muito simples, é prescrição, ou seja, as pessoas poderem perder tudo aquilo que está investido pelas pessoas que faleceram. Ora, eu só tenho uma palavra para isto, é falta de vergonha do próprio Estado. Mas, Camilo, quando falas em prescrição, é a prescrição de que forma? É das pessoas de passar o tempo das... Deixas ter direito. Ou seja, mas as pessoas fizeram o pedido, penso que claro. pouco tempo depois, ou seja, está do outro lado, não é? Isso pode acontecer de qualquer das formas? Pois, mas por isso mesmo é que eu acho que o Ministério das Finanças já devia ter intervindo aqui. Porque o que está em causa, no fim de contas, decorre o espaço de tempo previsto pela lei, e eu recordo, para quem está em casa, série A e B não tem prazo, são as séries mais antigas. Olha, eu tenho um antepassado que já teve aplicações da série A e B, portanto, neste caso está protegido. Agora, as séries C, D e E têm 10 anos e a série F, que é a mais recente, tem 15 anos. Neste caso estão protegidos. Agora, o problema está nas séries C, D e E. Ora, o que isto significa é verdade que as pessoas aplicaram, mas tem um prazo. Ora, o risco que temos pela frente é a possibilidade de, decorrido este prazo, as pessoas perderem este dinheiro em favor do Estado. Ora, eu sinceramente acho que as autoridades já deviam ter intervindo aqui, nomeadamente o Ministério das Finanças. Obrigado, Camilo. É mais um alerta do Dr. Pedro Proença que nos deixa aqui o Camilo Lourenço e que certamente estará a deixar algumas pessoas em casa sobressaltadas que têm estes certificados. Boa noite, Zé Pedro Fernandes, boa noite a todos os membros do painel. Bem, eu aqui basicamente tenho uma opinião um bocadinho distinta do Camilo relativamente a esta questão da prescrição. E por experiência própria é que de facto o pedido de resgate, Camilo, interrompe efetivamente a prescrição. Já há decisões dos tribunais administrativos e fiscais nesse sentido. A prescrição é sempre afastada em caso de culpa do Estado. E, portanto, nesse caso, eu acho que a observação do Camilo é obviamente pertinente, mas eu deixaria as pessoas um bocadinho mais descansadas em relação a isso. Agora, deixa-me dizer-te o seguinte. E eu depois, na segunda parte do nosso debate, vou aqui demonstrar basicamente o que é, em termos daquilo que é para um contribuinte médio português, uma pessoa de classe média, aquilo que acontece, nomeadamente com os certificados de aforro e com a carga fiscal. Vamos ter aqui um momento, e eu convido as pessoas lá em casa a estarem atentos à segunda parte do debate, que será um momento eventualmente mais delicado para as pessoas que são sensíveis, e eu aqui deixo já aqui essa nota, fica para a segunda parte, mas isto, eu interpreto isto desta forma e eu penso que o Camilo vai concordar comigo. Nós estamos aqui perante uma espécie de chique espertismo em termos de finanças públicas por parte do Estado. E eu digo isto porque nós estamos a aplicar, no contexto dos certificados de aforro, aquilo que Portugal já se pode gabar de ser pioneiro, que é uma espécie de esquema de necrofinanças, ou Walking Dead finanças, digamos assim. Isto é o Estado a financiar-se a si próprio com o dinheiro dos mortos à custa dos vivos. E eu demonstro isto muito rapidamente. Isto é, no caso de uma aplicação em certificados de aforro de 100 mil euros, só para as pessoas terem a ideia lá em casa, os 5 meses
que o Estado demora a reembolsar este valor depois do pedido de resgate pelos herdeiros, poupa ao Estado 1.200 euros em juros. Isto é absolutamente vergonhoso e indecoroso. E quando eu ouço aqui 5 meses para devolver o dinheiro, é um ato de profundo desrespeito pelo contribuinte, pelo investidor, é um insulto e é absolutamente falso aquilo que aquela senhora disse na reportagem de que isto é um processo complicado. Não é um processo complicado. Todos os dias nos bancos, mediante a exibição de uma habilitação de herdeiros, rapidamente se desbloqueia uma conta que pertencia a um titular que, entretanto, faleceu. E, portanto, nós estamos aqui basicamente perante o quê? Estamos perante uma técnica de finanças públicas. O Estado, obviamente, tem aqui interesse, porque temos de ter aqui em consideração, o Estado continua a financiar-se à custa deste dinheiro que está parado. Não se pense que este dinheiro da nossa colega de painel está lá paradinho. Não, o Estado tem saldos de produto de dívida que está a render dinheiro ao Estado à custa dos contribuintes. E isto é criminoso. Eu chamo isto um roubo autêntico. E, portanto, o que as pessoas têm que dizer é o seguinte: estes 5 meses é tempo em que o Estado, por um lado, se está a financiar à custa do dinheiro dos herdeiros e que, por outro lado, está a poupar em juros que não paga. Sinceramente, eu acho que, obviamente, que nós vamos aqui sempre para o mesmo quadro, Zé Pedro Fernandes, quer dizer assim, bem, o que é que resta aos desgraçados das pessoas que estão nesta situação? Ir para os tribunais administrativos e fiscais? Bem, como dizia o Pedro Lourenço, há um crescimo de 21% de queixas em relação a estes casos. Agora, imagina o que seria se esses 21% de lesados, que estas pessoas são lesadas, atenção, fossem para os tribunais administrativos e fiscais e exigir que o Estado pagasse uma indenização pelos danos morais que provocou, pelos prejuízos que provocou a estas pessoas, mas também a obrigar o Estado, isso é que era interessante, a reembolsar os juros desde o momento em que foi pedido o resgate. Que não acontece e isso é vergonhoso. Portanto, aqui se o Ministro das Finanças nos está a ouvir, eu digo o seguinte ao Sr. Ministro das Finanças: era muito importante que a legislação em boa fé fosse alterada, de forma a obrigar o Estado a pagar a estas pessoas os juros todos integralmente, desde o momento em que a pessoa falece e é feito o pedido de resgate, até ao momento em que o dinheiro é entregue. Porque o Estado, volta a dizer, por uma aplicação de 100 mil euros em certificados de aforro, 5 meses representa uma poupança ao Estado de 1.200 euros por cada contribuinte. Mas, apesar de tudo, eu penso aqui a ajuda da Raquel na reportagem que vamos ver, e se não estou enganado, que visionei a reportagem antes, da parte do CTT, garantem que é pedido o resgate por parte dos familiares, mas continua a contar juros até esse resgate ser realizado. Sim, foi isso. Há essa garantia, pelo menos isso era bom verificar, exatamente. Foi isso que me foi dito, foi essa a resposta que recebi do IGCP. Realmente eles garantem que a valorização continua até o resgate ser realmente efetivado. Foi também o que disseram à Andreia, ela contou-me, ela própria pode dizer, que lhe disseram ao telefone que os juros, para não se preocupar, porque realmente os juros iriam continuar a valer, de certa forma, até o resgate ser efetivamente Mas eu recomendo à Andreia que verifique efetivamente se os juros foram pagos desde o momento do resgate e não perdoam gestão. Muito bem, meus senhores,